Vamos continuar hoje, então. Hoje, na verdade, vamos finalizar já finalizamos. Tivemos aí 2 aulas consecutivas, né, do Traduzindo Deus. É a matéria que estamos aqui estudando. Traduzindo Deus, na realidade, é um livro, né, um estudo que se tornou um livro de um profeta americano chamado Sean Boltz. Ele, como eu passei aqui, ele tem um dom de profecia assim, muito apurado e tem ministrado aí mundialmente. Escreveu esse livro muito interessante que começa a nos levar numa reflexão, como foi falado aqui. Desculpem, irmãos, hoje estamos sem projetor, né? Mas como foi falado aqui há 2 semanas atrás, ele começou uma reflexão, né, sobre você realmente interpretar a palavra de Deus profética. Né? Então é uma espécie de hermenêutica profética. Né? Não é só a interpretação da Bíblia em si, mas daquilo que Deus fala para você. A gente tem aí, né, uma série de exemplos bíblicos, né, de como é que o Senhor ele nos dá palavras, né, em metáfora, através de metáforas, de ilustrações. Né, eu estava falando aqui, né, 2 semanas atrás, minha esposa às vezes vê palavras, né, depois ela foi orar, né, lá com a Patrícia, e aí a Patrícia viu que a Flávia viu uma palavra mesmo, e é isso, né? Como que a gente faz para traduzir isso? A gente viu, então, fazendo uma breve revisão, né, do que foi falado há 2 semanas atrás, naquela aula dupla, a gente viu que traduzir a Deus é expressar profeticamente a cultura de honra. Então, né, coadunando com tudo que está sendo falado aqui, né, no primeiro tempo, né, também sobre identidade, sobre realeza, cultura de honra faz parte do profético. Se você profetizar sem essa cultura de honra, vai dar zebra, vai dar errado. Porque, como eu falei para você, você vai acabar cometendo excessos, vai acabar constrangendo as pessoas, vai acabar, ao invés de você reforçar o relacionamento daquela pessoa com Deus, você pode muitas vezes separá-la de Deus. Você sabe o que aconteceu uma vez eu recebi na minha igreja, onde eu dirigia uma outra igreja verbo aqui na ilha de Guaratiba. Certa vez eu recebi o rapaz e com a família, né? E a avó dele, que era membro da igreja, que estava trazendo o rapaz para a igreja, falou: "Então, Bruno, sabe o que aconteceu? Ele estava frequentando a igreja, só que ele recebeu uma profecia de púlpito. E nessa profecia ele foi constrangido. Né? O rapaz estava passando por uma série de problemas e ao invés dele ser honrado, né, e ser ali quebrado, qualquer tipo de laço, de dardo contra a vida dele, não, foi o contrário, ele foi constrangido, foi exposto diante de toda a congregação. O garoto não queria mais saber de igreja. Graças a Deus a gente ainda conseguiu ter esse acesso a ele, levar ele a um sozo, foi uma grande bênção. Mas quebrar isso foi um sacrifício que a avó dele teve que fazer, por exemplo. Então, você imagina, traduzir a Deus é inicialmente entender que a palavra profética deve ser recebida e deve ser entregue através de uma cultura de honra. Muitas vezes você vai ver, como já aconteceu, eu tenho certeza que todos aqui, ao orar às vezes por alguém e tal, você vê algo difícil de ser falado. E você precisa ter a sabedoria do Senhor através dessa cultura de honra ao entregar aquela palavra. Ao invés, lembra que eu falei aqui uma vez, o irmão estava orando por mim, eu vejo um abismo na sua vida. Ao invés do irmão falar assim, eu repreendo o abismo, não. Uma vez eu estava, olha só o que isso acontece comigo, cada coisa, né? Tava na reunião, aí chegou, aí 2 profetas, eram 2 profetas, chegaram e profetizavam todo mundo, aí chegou para mim, olhou para mim e falou assim, meu Deus, tô vendo, irmão, você vai cair, meu irmão, olha só. Aí eu ajoelhei e falei, irmã, repreende isso, irmã. Então assim, olha só, em vez de fazer o trabalho do Senhor, eu tô fazendo o trabalho do diabo. Então, meus irmãos, ao entregar a palavra, ao receber aquilo que o Senhor tem falado a você, entregue de acordo com a cultura de honra.
Esse é o primeiro passo para você traduzir a Deus. Amém? E quando você faz isso, você tem, e a gente vai chegar nesse ponto mais uma vez, né, no final, eu estou ainda fazendo a revisão, mas lá no final do que a gente vai ver hoje, né, dessa última aula sobre traduzir a Deus, a gente vai ver que essa cultura de honra aqui, como vimos na primeira aula, vai dar acesso às áreas de influência. Se não for assim, meu irmão, esquece. Não tem acesso. Você não vai ter acesso. Você vai ser aquela pessoa fanática, religiosa, radical, que vai ser excluída de tudo e mais uma vez vamos perder a oportunidade de discipular nações. Vimos ainda que traduzir a Deus é consolar, edificar e exortar. A gente viu que existe direcionamento, mas deve ser visto com bastante cautela. Não existe condenação, não existe condenação. Aquilo, por exemplo, o exemplo de Jonas pra gente é o exemplo dessa senhora pra mim. Oh, meu filho, você vai cair. Oh, meu amigo, você vai ser destruído, o Senhor está te destruindo, já era. Desiste da tua vida. Não, é o contrário disso. O Senhor quer te salvar. Você precisa se arrepender. O Senhor quer te salvar, meu irmão. Amém? Vocês estão pensando, o que era isso na vida desse irmão, né? Meu irmão, não cair, glória a Deus. Amém? Amém? Traduzir a Deus é construir relacionamentos com Deus. Então, o profético, ele tem um objetivo. E esse objetivo, antes de qualquer outra coisa, é construir um relacionamento. Foi o que a gente viu aqui 2 semanas atrás. Construir 2 relacionamentos. O relacionamento seu, você que está profetizando com Deus, porque você está aumentando a sua intimidade. Não é intimidade e compromisso? Amém? Então você está aumentando a sua intimidade conforme você se permite receber do Senhor e compartilhar. E também, principalmente, você está aumentando ali, está desenvolvendo o relacionamento da pessoa que está recebendo a palavra, né, permitindo o acesso, né, dela com o Senhor. Então, como é que você faz isso sem cultura de honra? Não faz, né? Vai ser como aquele garoto que chegou lá na igreja, não queria nem entrar na igreja, com medo danado do que poderia ser falado ali em relação a ele. Por quê? Porque estava destruído, o relacionamento dele com Deus estava destruído, estava quebrado, precisava ser restaurado. O ponto 4, a autoridade vem através, a gente viu também que a autoridade vem através do amor. Olha que incrível, né? Foi falado aqui agora. Para você entrar numa área de influência, eu contei um testemunho aqui, vou repetir ele no final dessa aula. Para você entrar numa área de influência e realmente ser influente ali, só através do amor. Aquele exemplo que o Rodrigo deu do muçulmano é incrível. Se você, meu irmão, for tratar o muçulmano ali, for falar de Jesus para ele, não vai dar a mínima. Agora, se você tratar ele com amor, meu irmão, ele vai sentir aquilo ali. Ele vai se sentir amado, ele vai sentir algo diferente, ele vai te respeitar, ele vai se abrir, ainda que aos poucos, a sua influência, ou melhor, a influência do Espírito Santo através da tua vida. Amém? Amém. Então, o amor é a peça fundamental. Vimos aqui a diferença entre a profecia do Velho Testamento e do Novo Testamento. Hoje todos nós podemos profetizar. Antigamente era uma pessoa que dirigia uma nação. Hoje não. Hoje você ouve do Espírito Santo e a palavra que você recebe de um profeta, ela é analisada por você. Sabe por quê? Porque é uma novidade, né? O Espírito Santo fala com você também. Não é? Então não tem mais isso, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com as profecias de direção, não que não exista, existe, claro que existe. Eu estava até conversando com o irmão, né, sobre isso, ele recebeu uma profecia de direção agora há pouco. Não é, meu irmão? Qual é o seu nome? Ricardo. O Ricardo, o pastor Ricardo estava contando que ele recebeu uma profecia e tal, de direcionamento. E existe sim, só que olha só, isso tem que ser com bastante cautela e tem que ser julgado. Como diz, a profecia deve ser julgada, porque o Espírito Santo fala com a gente. E é por isso que hoje a gente deve focar na profecia de exortação, consolo e edificação. Porque o Espírito Santo está falando com cada um aqui. E aquilo que você falar sendo ali impulsionado pelo Espírito Santo, vai estar exortando, edificando e consolando. Exortando, edificando, no caso do direcionamento, aquilo que o Senhor já está falando ao coração daquela pessoa. Amém?
E nós vimos também, eu fiz uma pergunta no final, se você está disposto a ir, né? Porque afinal de contas é isso, né? A profecia ela precisa desse nosso passo, né? Tanto para o nosso relacionamento crescer em relação a Deus, quanto para o relacionamento daquela pessoa, alvo da nossa palavra, da palavra profética que o Senhor tem preparado para ela. Muito bem, hoje eu queria falar sobre algumas observações em relação ao quando vamos traduzir a voz de Deus ou traduzir a Deus, e queria também colocar alguns princípios para que a gente possa então traduzir Deus às áreas de influência, amém? Estabelecer esses princípios dentro disso que a gente está estudando aqui. Muito bem. Bem, primeiro eu queria falar aqui sobre Jeremias 23, 23 e 24, tá? Onde a palavra de Deus diz assim, ó: porventura sou eu, Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Só de perto? Só de longe? De perto e de longe. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então o que Jeremias aqui profeticamente nos fala, né, nos mostra que a glória do Senhor, a presença de Deus está onde? Em todo lugar. Em todo lugar. E olha o que fala Isaías 6,3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? E por que esses dois versículos são citados agora? Porque todos, e quando a gente vai traduzir a voz de Deus, e a gente viu 2 semanas atrás que nós podemos ser proféticos, eu mostrei aqui que eu não sou profeta, eu profetizei, né, sobre o Sérgio, sobre a Margarete, não estão aqui nenhum dos dois hoje? Estão recebendo a bênção deles. Profetizei sobre a vida deles aqui, mostrei que eu não sou profeta, mas eu sou profético, assim como muitos aqui, como eu, também não são profetas, mas são proféticos. E nós devemos ser proféticos em tudo o que fazemos. Da mesma forma, quando ser profético, a gente precisa entender que a glória de Deus está em todo lugar. E você sabia que Deus fala até com quem não é cristão? Não é possível. Eu não acredito, não. Fala mesmo? Não, mas não precisa do Espírito Santo para falar? Eu uso até mula. Mula? Usou até mula, não é? Olha só, quando José... Olha só que incrível, né? E a gente ouviu aqui hoje sobre José e Daniel. O Rodrigo não sabia que eu ia falar disso. Quando José, ele vai interpretar o sonho, ele interpreta o sonho de quem? Não, José. É um pouquinho antes disso. Faraó, né? Antes do copeiro e depois do faraó. E eles eram cristãos, eles conheciam a Deus? Não. Cristão ainda não tinha essa palavra, né, esse termo, mas ele conhecia a Deus? Não. E quando José interpreta o sonho do faraó, por exemplo, ele está interpretando um sonho profético? Era profético aquele sonho? Aconteceu? Ah! Era de Deus? E Deus falou com o faraó? Não é possível. Mas o faraó conhecia Deus? Não. Ele conhecia Ísis. Conhecia, sei lá, os deuses, não sei. Deus. Hã? Como é que é a outra? Vocês estão conhecendo bastante também. José, então olha que incrível, né? Olha que incrível. Deus falou com o faraó e José interpretou. Mas Deus falou com o faraó através de um sonho. Da mesma forma com Daniel. Então Daniel teve com Nabucodonosor. E olha só o que Daniel fala para Nabucodonosor. Estando tu, Daniel 2:29, estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele Deus, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Olha, Zé, Deus está falando diretamente com Nabucodonosor. Uma vez eu fui num jantar com a minha esposa, estava jantando com algumas pessoas, e tinha ali um casal, uma pessoa ali, né, um profissional assim, muito renomado numa certa área, olhou para mim, olhou dentro dos meus olhos e parecia que estava me lendo.
e falou. Pá! E quando ele falou, eu senti Deus falando comigo na mesma hora. Já aconteceu isso com você? Você ouvir uma pessoa que não conhece a Deus falar a palavra de Deus para você? Então você que é um homem profético, uma mulher profética, você que traduz a Deus, você tem que estar aberto para isso. Deus sim pode falar e você é o homem, pode ser muitas vezes o homem e a mulher de Deus que vão traduzir o que está sendo falado. E vão fazer com que aquelas pessoas que estão recebendo a palavra de Deus ali, uma palavra que vem do alto, compreendam como agir diante dessas circunstâncias, que foi o que aconteceu com José, foi o que aconteceu com o Daniel. Traduzindo ali, realmente fazendo aquilo ali ser aplicado da melhor maneira. Então você que é um homem ou uma mulher profético, você precisa entender que isso pode acontecer. Cornélio, da mesma forma, o centurião, né, quando buscou a Pedro. Né, e no Soso, o Soso também é um excelente exemplo disso. Muitas vezes você pode fazer Soso com pessoas que não receberam a Cristo ainda. É um pouco difícil, é um pouco mais difícil, mas sim, você pode fazer, pode fazer. E Deus fala, impressionante, Deus fala com as pessoas. Amém? Muito bem. E quem vai traduzir isso aí muitas vezes? Você que está ligado, você que está ligado. Você que tem o Espírito Santo, você que tem intimidade, você que tem compromisso. Agora eu vou falar intimidade e compromisso o dia inteiro. Muito bem. A segunda observação que eu queria fazer hoje sobre a tradução de Deus é sobre a nossa responsabilidade como profetas, como tradutores. 1 Coríntios 14:32 diz: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Certa vez, eu estava bem, por vários eventos, né, em túneis de fogo e tal, algumas pessoas, e tem algum tipo de manifestação do Espírito Santo, e elas se sentem fora do controle, não conseguem controlar. E por algumas vezes eu cheguei para essa pessoa e falei assim, olha, essa pessoa ficou incomodada 2 vezes num evento desses, em 2 eventos diferentes, e a mesma pessoa veio conversar comigo no segundo evento, e falou assim para mim, Bruno, poxa, eu tive uma manifestação espiritual e vieram repreender o diabo. Mas não era o diabo, era o Espírito Santo. Eu falei assim, olha, mas a pessoa se confundiu, você perdoa a pessoa. Ah, mas não acredito, como é que pode a pessoa ter se confundido? Quem já se confundiu aqui? Só eu? Já? Eu e o Anderson. Já também, Zúlio? Olha que quando a palavra de Deus diz que o pecado que não é perdoado é o pecado contra o Espírito Santo, é quando, na verdade, você não permite o Espírito Santo na tua vida. Aí é claro que não é perdoado. Você não permite o Espírito Santo, você não aceita Cristo, amém? Então, olha só, você pode ter, sim, né, um equívoco em relação ao julgamento. Nesse caso, não fui eu que me equivoquei, mas vieram conversar comigo. E eu falei assim para ela, falei assim, mas vem cá, às vezes você está tendo uma manifestação e a pessoa vem orar por você, você para. Porque o Espírito Santo, ele é cavalheiro. Tá? E ele vai tocar forte em você, mas ao mesmo tempo ele te dá submissão para você controlar, se autocontrolar. Você consegue se autocontrolar. Ou você é o cavalo. Né? O cavalo não se controla. Mas você que é um homem ou uma mulher de Deus, trabalham juntos com Deus. Amém? E da mesma forma, o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quando você traduz ao Senhor, você precisa ter esse domínio próprio. Então, uma vez, né, recebemos um profeta na escola sobrenatural, que dentro da escola sobrenatural ele estava compartilhando e falou assim, eu fui pregar na outra igreja e o Senhor me mostrou claramente. E eu gritei assim no microfone, adúltera! Apontando para a mulher. Uma mulher que tinha adulterado. A gente recebeu aqui, muitos anos atrás. E assim, meu irmão, quem você está edificando? Quem você está consolando? Quem você está animando? Eu só vejo você acusando. Então, as palavras precisam ser entregues sim.
Agora, com sabedoria. Com o objetivo de restaurar o relacionamento e não fazer a pessoa nunca mais querer saber de uma igreja, ou não é? Pô, pelo amor de Deus. Essa pessoa saiu e para nunca mais voltar. Então, você precisa ter o domínio próprio, né, para receber aquela palavra, né, e traduzir de uma maneira dentro dessa cultura de honra para restaurar os relacionamentos dentro do que a palavra de Deus nos ensina, exortar, edificar e consolar. Da mesma forma, estamos sujeitos, né, ou melhor, o espírito dos profetas está sujeito ao profeta para que a gente possa administrar com honra, ao invés de acusação, ao invés do que eu falei de condenação, né? E precisamos trabalhar a autoverificação para o nosso crescimento. Como tradutores de Deus, como homens e mulheres que buscam trazer a palavra de Deus, a gente deve buscar a verificação daquilo que a gente está falando. Aconteceu ou não aconteceu? Eu queria ver o Sérgio e a Margot. Lembra que eu dei a palavra para eles 2 semanas atrás e os dois falaram assim, não sei. Tem a ver? Sérgio, não. A Margarete, tem mais ou menos a ver. Daqui a pouco, no intervalo, eles vão falar, cara, não, Bruno, tem tudo a ver o que você me falou. E outra vez a gente estava num evento e o senhor me mostrou, né, um rapaz, e eu vi um livro em cima, na cabeça dele, assim, ó. Vinha bater... Não, brincadeira. Vi um livro na cabeça dele, só precisa acordar. Um livro na cabeça dele, e o senhor me mostrou, olha, eu tô dando a ele um livro, para ele escrever um livro, eu tô dando a ele o conhecimento para ser colocado no livro. E aí eu, de púlpito, né, cheguei e falei assim, olha, o senhor tá falando isso, que eu quero ficar assim. Confere ele. Só fez isso. Eu falei assim, pô, será que é? Será que não é? Aí daqui a pouco, né, depois do intervalo, cheguei pro rapaz que estava com ele, e aí? Essa palavra que eu dei para ele falou assim, cara, tu não tem noção. Ontem ele chegou para mim e falou assim, cara, eu tô querendo voltar a escrever. Olha lá. Eu tenho um blog com vários artigos, eu tô querendo voltar, tá parado mais de um ano, eu tô querendo voltar a escrever. O cara falou isso um dia antes. Então, e outro eu tava conversando com ele, eu tava no culto, eu tô lembrando de outra que eu vou contar pra você já. Aí o rapaz, e aí o senhor me mostrou, né, claramente, ele preocupado com as finanças e tal, e realmente muito preocupado, muito contrito. E aí foi falado de púlpito, ele chorou e tereré, e eu fui saber o que aconteceu. Ele falou assim, não, Bruno, nessa semana eu decidi ir para um congresso, e eu falei com o senhor, senhora, eu quero ir para esse congresso, só que eu não tenho dinheiro para ir, eu estou investindo o dinheiro que eu não tenho para ir nesse congresso. E essa palavra que você me deu tinha tudo a ver com isso. Então a autoverificação é muito importante para a gente crescer. Pô, e quando eu erro? Deixa eu contar essa, que é do meu erro. Aí eu contei 2 acertos, né? Mas o terceiro acerto, para quando chegar no erro. Aí cheguei pro irmão, o irmão ia fazer uma viagem e falei assim, meu irmão, olha só, Deus está me mostrando. Você vai encontrar tua esposa nessa viagem. Aí ele, de jeito nenhum, Bruno. De jeito nenhum. Eu falei assim, meu irmão, você vai encontrar com a tua esposa nessa viagem. Ele, não vou. Meu irmão, olha só, vai de coração. Eu falei assim, vai de coração aberto. Eu falei assim, Bruno, não tem jeito, não tem possibilidade. Eu não quero nada disso agora. Eu não vou para um país que não tem nada a ver com essa história. Eu não quero. Eu falei assim, irmão, me promete uma coisa, vai com o coração aberto. Ele disse, não vou. Voltou casado. É o filho da dona Cleusa. Não o Marcos, o irmão do Marcos, o Vitor. Aí eu cheguei pro Vitor, né, pra ele mesmo, ano passado, falei assim, olha, ano que vem, o dia das mães, você vai estar aqui grávida. E não estava grávida. Passou o dia das mães e ela não estava grávida. Aí eu cheguei pro irmão e falei assim, pô, meu irmão, foi mal. Errei essa. Então, assim, a gente tem que se permitir. A gente precisa se permitir. Muitas vezes a gente vai se equivocar. Essa eu contei uma vez, contei 3 acertos para contar um erro, mas são muito mais erros. Fala, Marcos. Isso aí que você falou, às vezes também vai da vontade da pessoa. Às vezes Deus queria
gravidez às vezes é um pouco opcional, né? Meu irmão, eu não ia falar isso. Não, mas a pessoa recebe... Eu cheguei pra ele e perguntei, e aí, tá fazendo tua parte? É muito interessante, muito importante. Tem duas coisas muito importantes. Quando a profecia não se cumpre, a gente tem que estar aberto para isso. Às vezes a gente não dá a nossa parte, mas olha só, o julgamento não pode ser do profeta, por exemplo, não. Ih, olha lá, ó, não cumpriu a profecia, o erro é dele. Não, senhor. Pode ser, mas que a gente não tem nada a ver com isso. É a pessoa que tem que saber. Por que não? Porque pode ser o erro meu mesmo. Entendeu, Marco? Então tem os dois lados da moeda. E é importante a gente não julgar a pessoa para não deixar ela constrangida. Pelo contrário. É ao contrário, é se verificar e falar assim, pô, não cumpriu a profecia. Pô, meu irmão, me perdoa. Eu posso ter errado. Ao invés de chegar pro irmão e falar assim, meu irmão, você não cumpriu com a tua parte. Você não vigiou, você não orou, você não agiu. Quem já viu isso aqui? Esse tipo de julgamento. A profecia não foi cumprida. O Rodrigo levantou a mãozona. O erro é teu. Às vezes não é. E a gente não tem que saber disso. Agora, a gente pode sim buscar uma atitude de humildade e falar assim, pô, meu irmão, me perdoa. Eu estou aprendendo. E quando a gente tem esse ambiente de honra, nós temos a segurança para cometer esse tipo de equívoco. Que foi falado aqui na primeira aula. É isso. Pô, segurança para cometer o equívoco, você fala, pô, meu irmão, você realmente me perdoa. E quem está crescendo ali? Pode ser que a pessoa que recebeu aquela palavra e foi uma palavra errada, pô, olha só, exortar, consolar e edificar, ou seja, não vai fazer mal para ninguém. É ou não é? Estou falando de direcionamento. Ó, se muda agora para o Afeganistão. Não, calma aí. Isso aí é aquilo, a gente tem que ter mais cuidado, mais zelo, mas ao mesmo tempo, o direcionamento ele tem que partir de dentro de você, porque o Espírito Santo está dentro de você, meu irmão. Tá? Isso foi falado na última aula, o Espírito Santo está dentro de você. Também, né? Mas então, errou? Tem a cultura de honra? Pô, meu irmão, me perdoa, me equivoquei. Sem julgar, sem acusar, o erro pode ser seu, de verdade. Não é? Pode ou não pode? Muito bem. Responsabilidade com a comunidade. O profeta ele tem a responsabilidade com as pessoas que estão ao redor. Pô, quem é pastor aqui? Levanta a mão. Então, vocês sabem muito bem como é que funciona. Né? Tem aqueles profetas, aquele operador de milagre que chega na tua igreja, né? E ele vem, ele faz de tudo e que beleza, e levanta o cara da cadeira de roda, daqui a pouco o cara, ele vai embora, o cara cai de novo, e todos os milagres que aconteceram, eles acontecem. Quem já viu isso? Só eu? Já viu 2. Já viu? Pois é, então 3 já viram isso. Isso acontece sim, tá? Existe a responsabilidade daquele que está profetizando aqui, do homem de Deus, da mulher de Deus que está ali ministrando a palavra, com a comunidade, de estar ali com, lembra, restaurando os relacionamentos. Então você não está para fazer show, você não está para fazer nada a não ser honrar, edificar, amar, consolar, animar e restaurar os relacionamentos com Deus e da pessoa com Deus e você com Deus. Existe uma responsabilidade da pessoa ao traduzir a voz de Deus. E essa responsabilidade está nesse sentido. Lá na Califórnia, uma vez também, eu tive a oportunidade de conversar com um casal. Olha só que interessante. A gente estava numa reunião e o Senhor me mostrou claramente, né, que Deus estava trabalhando na vida dele em relação aos filhos. E eu via, né, que ele tinha filhos que eram contrários à palavra de Deus se manifestando através da vida dele. E eu parei aquela reunião e cheguei para aquele rapaz, né, aquele casal, e eu falei assim, olha, o Senhor está me mostrando isso, está me mostrando fogo saindo de você, está me mostrando esse fogo para consumir o impedimento que existe entre você e os seus filhos em relação à palavra de Deus. E o cara começou a chorar, e eu nunca tinha visto aquilo, porque ele era de uma comunidade que é uma comunidade feita sobre uma seita lá nos Estados Unidos. Isso é muito comum nos Estados Unidos, aqui agora está bastante comum também, tem bastante coisa.
principalmente no interior do Brasil, né? Mas eles viviam em seita, era uma coisa, umas 20 casas, numa cidadezinha daquelas pequenas no interior dos Estados Unidos. Tinha um profeta, olha que loucura, tinha um profeta que era o cara que mandava em tudo ali, ele é que dava as ordens, 20 famílias seguiam aquelas ordens. Olha que loucura, os caras, aquele casal ali, eles criaram os filhos dele baseado naquilo ali, falar desde que os filhos nasceram, falar assim, olha, esses caras são a autoridade máxima na nossa vida, essa pessoa, ele detém a palavra de Deus, ele é o profeta não sei o quê. Um belo dia esse casal se converteu, encontrou Jesus de verdade, caiu, olha que incrível, caiu a escama, o cara começou a ver que aquilo tudo era mentira e desistiu de viver naquela seita. E sabe o que aconteceu? Os filhos foram criados dentro daquela palavra e ficaram contra os pais. Né? Então, olha a responsabilidade daquele cara, aquele autodenominado profeta. Né? E como que ele influenciou aquelas vidas ali, quantas pessoas são influenciadas dessa forma. Então, ao traduzir a palavra de Deus, a gente precisa ter esse senso, né? A gente tem que ter essa responsabilidade para com a congregação, a comunidade. Então, você está diante da congregação, existe uma palavra que deve ser ministrada adiante, existe uma palavra que deve ser ministrada, né, de forma individual. A palavra, ao ser ministrada, ela deve animar, exortar, edificar. Como que deve ser feito isso? A gente já viu aqui. E tudo isso permite, então, que nós trabalhemos a nossa própria vulnerabilidade. Se não houver a vulnerabilidade, que é a maior característica do guerreiro, é você se permitir errar, você não dá um passo. Você não tenta mais nada, você não faz mais nada. Quando você se permite errar, é que Deus ele recebe, né, esse aceite do risco e ele pode trabalhar com você em coisas novas, coisas profundas, coisas grandes. Amém? Muito bem. Agora, como receber uma profetada? Como receber uma profetada? Tiago, você já recebeu uma profecia? Vamos colocar o seguinte, uma profecia que foi dura para você, ou que você não gostou, uma profecia que não esteve de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que o Espírito Santo estava falando com você? Já aconteceu isso com você? Eu já dei 2 exemplos meus aqui, né? 2 de cara. Já também? Já? E como é que você recebe aquilo ali? O cara falou um troço que não tem nada a ver com o que o Espírito Santo está falando contigo. E aí? Você vai ficar com raiva? É isso? É. Tá gravando? Vou te desafiar. Hã? É o quê? Chave. Grande influência. Grande influência. Cara, Roberto Bolanhos é um, clássico, né? Cara, gênio. Gente, olha só, vai ficar de mal? Vai ficar de mal? Não, claro que não. Você é o ser humano mais importante na sua própria vida. Você tem que entender isso. Olha que palavra incrível. Você é o ser humano mais importante na sua própria vida. Então, olha só, se Deus está falando com você e você recebe uma palavra diferente, você não tem que ficar de mal. Você tem que chegar para Deus e falar assim, e aí? Julgar a profecia. Confirma ou não confirma? Julgar a profecia. Não é ficar de mal, não é ficar de bico, não é chegar... Ele viu um abismo, não! Tá caindo, né? Não, É julgar a profecia. As formadoras, elas não têm condições de fazer isso. Uma vez eu recebi uma profecia que a pessoa disse assim para mim, Deus está mandando você fazer tantas horas de jejum. Eu não julguei aquilo. Eu fiz aquilo e passei muito mal. E aí eu fui perguntar da minha inocência para uma pessoa, né, mais experiente que eu, falei, isso era uma palavra de Deus? Ela disse, você tem alguma dúvida de que não era? Toda, né? Tem alguma dúvida? E aí eu lembro também da
minha sogra, quantas vezes ela subiu naquele púlpito para dar palavras, ela tinha autoridade de Deus, assim, antes da gente falar, né, Rodrigo, de profecia e tudo isso, ela subia, ela tinha autoridade. Verdade. Jesus, e o que ela falava, as coisas se cumpriam, e Deus usava ela de uma maneira tremenda. Amém, ela amém. tinha responsabilidade e temor. Amém. Fiquei até emocionado agora, lembrar da Dona Terezinha. Mas, voltando aqui, ó, fiquei emocionado, tá vendo? Verdade. Agora, como não cair nessa história? Né? Pô, Deus está mandando você... Me dá o seu carro. O cara mais afiado, tá vendo? Tem de tudo, irmão. Tem de tudo. Não, tem de tudo. Tem de tudo. É sair do carro... Não é um carro, são vários carros para a construção da igreja. Tem disso. Gente, olha só, mas como a gente não cai nessa, é fazendo isso, pô. É amadurecendo, é o que a gente está fazendo aqui. A nossa ideia aqui é entender o que muitas vezes acontece, quais são os erros, os equívocos, o que é o certo e instituir uma cultura através das nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas áreas de influência, uma cultura de honra para que esse tipo de coisa não aconteça. Né? Mas é um excelente exemplo. Então não é ficar de mal, é entender, ter maturidade e entender, calma aí, eu posso julgar a profecia. Amém? E como encarar o erro? Pô, dei uma profecia errada. E agora? Agora finge que deixa pra lá, né? Ah, cara, se arrepende, erra e é isso aí. Cara de paisagem. Todo mundo erra. E é legal isso, é legal você começar a correr atrás, a fazer essa autoverificação das profecias que você está dando. Para você começar realmente, e aí começar com toda humildade, falar, pô, meu irmão, me perdoa, e daqui a pouco você está vendo que, não, essa aí se cumpriu, olha que legal. Olha, o seu relacionamento vai crescendo com Deus, não é? A maturidade, seu relacionamento vai ganhando mais força, mais firmeza. Bem, antes da gente fazer uma prática que, pelo jeito, vai ser muito rápida, né? O Rodrigo falou demais, como sempre. Eu queria falar sobre, então, esses princípios, né, que a gente tá analisando aqui. Bem, em todo esse estudo do traduzir a Deus, você encontra 4 principais princípios, tá? Honra, então, ao traduzir a Deus, quando você recebe uma palavra de Deus, você precisa transmitir isso, você tem que transmitir isso para o povo, seja nas áreas de influência, seja na sua igreja, seja para uma pessoa, honra. Primeiro princípio, então, traduzir com honra. Segundo, consolar, edificar e exortar. Terceiro, focar nos relacionamentos. Essa palavra, isso precisa trabalhar o relacionamento dessas pessoas com Deus, de alguma maneira, ainda que indiretamente. Isso tem que fazer crescer, tem que fazer florescer, tem que fazer fortalecer o relacionamento dessa pessoa com Deus, o seu relacionamento com Deus. Se for para afastar de Deus, tá errado. E, em quarto lugar, derramar o amor, tá? É um princípio, né? A palavra profética tem que derramar amor por onde ela passa. Amém? Amém?